Bom, então vamos prosseguir, né? Então, bom, para quem não acompanha as outras aulas, então as aulas estão baseadas nesses dois livros. E assim, o primeiro ponto sobre a interpretação de Apocalipse é a humildade, né? Em que sentido, né? Que a gente precisa entender que realmente Apocalipse é um livro de difícil interpretação, não é fácil. São muitos são muitos símbolos, né? São uma linguagem muito simbólica, muito figurada, né? Então, é um desafio a gente entender realmente, de fato, o Apocalipse, né? Então, então o que eu vou expor, provavelmente ela não vai esclarecer todos os pontos, tá? Então, talvez você vai sair dessa aula achando, bom, mas tem alguns pontos que eu realmente não entendi, que eu ainda não ficaram claros para mim. Realmente, tem alguns pontos que vão ser realmente difíceis para a gente entender mesmo, apesar de a gente estudar, de muitos eruditos, muitas pessoas especializadas estudarem, ainda vão ter muitas opiniões contrárias, muitas divergências nas opiniões, nas interpretações, né? Então, mas a gente tem que começar com essa humildade, né? De reconhecer que Deus vai revelar tudo, né? No final, né? Então, que as distâncias de tempo, espaço, de cultura fazem que a gente realmente não esteja tão familiarizado com o livro, né? Com o conteúdo do livro. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que nós soubéssemos. Então, é nesse ponto que acho que é importante a gente começar, né? Então, bom, sobre a escola de interpretação de Apocalipse, eu queria trazer alguns estilos, algumas escolas de interpretação de Apocalipse, né? Então, são os preteristas, né? Que as profecias já aconteceram no passado. Tem os futuristas que acreditam... Isso eu falo sobre Apocalipse, tá? Que tudo irá se cumprir no futuro. Tem os historicistas que falam que os profecias do Apocalipse vão acontecendo ao longo da história, né? Até a chegada de Cristo. Os idealistas é que eles falam sobre que a Apocalipse fala de princípios gerais, né? Nessa luta, né, entre o bem e o mal, mas que esses princípios vão se cumprir, né, de uma forma espiritual. Eu penso assim que há elementos em todas essas escolas para a gente poder realmente compreender Apocalipse, né? Então, Apocalipse não é um livro que a gente tem que não possa ser muito dogmático, né? Ser categórico, né? Falar, não, é isso, aquilo, né? Então, há coisas que realmente a gente não pode afirmar com toda certeza, assim. E aí, assim, eu queria falar sobre como a gente tem estudado sobre os estilos literários, né? A interpretação com base no gênero textual. O que é interessante de Apocalipse é que a gente tem três tipos de literários, três gêneros literários em Apocalipse. Então, nós temos aqui a apocalíptica, né, que eu falei um pouco na aula passada. Então, qual é uma característica geral de Apocalipse é isso, né, que é um livro que é estruturado em conjuntos, né, então com uma numeração simbólica, e a junção desses elementos, dos símbolos, das visões, das imagens, é que eles trazem um sentido de algo, por exemplo, um julgamento. Então, o julgamento não é dado, por exemplo, somente com uma escritura, uma visão. Na verdade, são uma junção de visões, de símbolos, de números que vão dar, por exemplo, a essa ideia de julgamento numa determinada parte do livro, né? E, e necessariamente você não vê uma ordem aparentemente lógica, né? Para nós, pelo menos, né? Então, esse é sobre o gênero de Apocalipse, em termos gerais, é isso, né, que a gente vê. Mas também nós temos também elementos de profecia, né? Então, em que sentido? Não são como os profetas do Antigo Testamento, né? Porque os profetas do Antigo Testamento eles estavam prevendo a vinda do Messias no futuro. Mas o que é interessante de Apocalipse é que ele é um livro com profecias, mas com o autor já sabendo que o fim já chegou, né? Com a vinda de Jesus, né? Então, esse é um dos sentidos, né? Também a profecia não no sentido simplesmente de prever o futuro, mas de ser realmente uma mensagem a ser pregada, né?
Porque a profecia também tem esse sentido, de uma mensagem a ser pregada, uma mensagem a ser anunciada, né? Então, é uma palavra profética, né? Como eu falei, mas uma palavra da parte de Deus para a situação da igreja, né? Nesse sentido. E a epístola, então a gente tem que entender também que Apocalipse é uma epístola, né? Então, se vocês não, quem não viu umas aulas que eu dei no ano passado sobre epístola, a gente tem que entender que a epístola é um documento ocasional, né? Quer dizer, é a ocasião que determina a é uma ocasião que vai determinar a escrita de uma epístola, muitas vezes, né, para realmente atender às necessidades específicas da igreja. Então, nesse sentido também, Apocalipse é uma epístola, porque ele está atendendo uma necessidade de uma das igrejas da Ásia Menor, por exemplo. Então, nesse sentido, que é então importante a gente entender o contexto histórico original, né? Por quê? Porque justamente por causa da questão que é um documento ocasional. Uma ocasião determinou a escrita do livro. Então, faz sentido a gente realmente compreender qual o contexto que esse livro foi escrito, né? Ele não foi escrito do nada, ele teve uma razão, teve um objetivo. Bom, então, tem uns termos que a gente sempre usa na parte de interpretação, que é hermenêutica e exegese, né? Então, só lembrando que a exegese é o quê? É a gente buscar entender o que João queria que os leitores naquela época eles entendessem. Então, a gente tem que entender, por exemplo, quando João escreveu essa carta, a gente tem que entender qual foi o propósito de João, o que ele queria que as pessoas naquela época entendessem sobre isso. Então, a exegese ela tem que delimitar isso, né? Qual era o sentido que era captado pelos leitores originais? Aí a hermenêutica é justamente isso, como isso vai se aplicar para nós hoje. Então, a exegese é isso, né? Delimitar o sentido para os leitores originais e a hermenêutica é como isso vai se aplicar para nós, né? Então, o que é interessante é que a gente tem que entender, interpretar Apocalipse, as chaves para a gente entender Apocalipse, elas estão no próprio texto de Apocalipse e dentro de um próprio contexto histórico, né? Então, como eu falei da última aula, é que assim, o fato do leitor, na época, estar familiarizado com a linguagem apocalíptica, ou com os elementos, os símbolos que são trabalhados em Apocalipse, que vinham muitas delas do Antigo Testamento, então, para o leitor da época, fazia sentido muitas coisas, né? Talvez ele tinha uma visão mais clara que nós, né? Então, a gente tem que realmente buscar, a interpretação tem que ser baseada no próprio livro, né? E no contexto que o livro foi escrito, né? E, bom, pensando nisso, então, pensando que Apocalipse é uma linguagem simbólica, figurada, então, tem alguns pontos que era bom a gente explorar sobre essa exegese, né? Então, assim, quando João, por exemplo, ele mesmo, ele escreve, por exemplo, alguns símbolos, né? Ele apresenta alguns símbolos e ele mesmo dá a interpretação do símbolo, né? Então, eu vou apresentar alguns elementos aqui para vocês entenderem, mas assim, o que a gente tem que pensar é que assim, quando o João fala assim, olha, tal símbolo é isso, então a gente tem que realmente levar essa interpretação, isso que ele determina como ponto fundamental nos outros, em toda vez que esse símbolo aparecer no livro. Então, é o que João já determinou que era isso, né? E também isso vai servir de ponto de partida para as outras figuras que vão vir, né? Então, por exemplo, quando o João fala que semelhante ao Filho do Homem, então ele é Cristo, né? Então ele mesmo, em determinado momento, ele dá todos os elementos mostrando que é Cristo, né? Por exemplo, quando ele fala do Cordeiro, quando ele fala do Leão da tribo de Judá, então ele realmente determina que quando ele fala o Filho do Homem, ele é Cristo. Ele também fala que os candeeiros de ouro, aqueles candelabros de ouro, eles são as 7 igrejas, as sete candelabros de ouro são as 7 igrejas. Ele fala, literalmente ele fala isso. As 7 estrelas são os 7 anjos. João também fala isso, que são 7 anjos. Então, por exemplo, os anjos
O anjo tá no sentido, também pode ter um sentido de mensageiro, tá? Não é somente uma figura angelical, mas também um mensageiro. Mas quando você vai ver que são 7 estrelas em Apocalipse, então a gente realmente tem que entender que são anjos, são mensageiros. E o grande dragão que é Satanás, né? Então, quando aparece o grande dragão, que ele realmente, literalmente, ele fala que é Satanás, então a gente tem que considerar isso, né? Então, a meretriz, né? A cidade de Roma como a prostituta, a Babilônia, né? Então, é interessante porque algumas dessas figuras realmente vão determinar o sentido para outras figuras que vão aparecer, né? Aí, bom, então a gente tem que ter uma visão, por exemplo, a gente tem que ver a visão, né? Porque que vão aparecendo para a gente, que Apocalipse é um livro de muita imagem, né? Então eles apresentam algumas visões. Então a gente tem que encarar essas visões como um todo, tá? E não, por exemplo, ficar batendo, por exemplo, pegar os pormenores e ficar forçando uma interpretação. Não, não, isso aqui, esse elemento, esse detalhe aqui quer dizer isso, aquela outra coisa quer dizer isso. Então, às vezes as pessoas perdem muito tempo, né, tentando pegar o detalhe e realmente tentar entender um sentido ou dar um significado para aquilo, quando a visão ela está no todo, né, de todos os elementos formados que vão dar a visão realmente do que é a mensagem que João quer escrever, né? Então, por exemplo, então, só falando sobre os detalhes, sobre os pormenores, né? Alguns pormenores é só para, por exemplo, dar um efeito dramático, né? Para aquela visão. Por exemplo, Apocalipse 6, 12 a 13, ele fala assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como um tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Então a gente vê, por exemplo, essa visão, essa imagem, e aí a gente começa a pensar, mas o que é esse tecido de crina negra, a lua, o que é essa lua, né? Então, mas na verdade, assim, eles não têm um significado específico, todos esses elementos, esses detalhes. Eles em alguns momentos em Apocalipse, eles só dão um tom mais dramático para o terremoto, né? Para o que está acontecendo. Então, ele quer reforçar a dramaticidade do texto, realmente trazer elementos que vão dar uma visão mais chocante, né? Então só um pré-efeito dramático, né? Um outro ponto sobre os pormenores, né? Eles reforçam o significado do todo para não deixar dúvidas sobre os pontos de referência, né? Então, por exemplo, a determinada passagem, determinada visão que se apresenta, por exemplo, ele tem uns pontos de referência que já são estabelecidos, por exemplo, no texto, mas alguns desses pormenores, eles querem mostrar, assim, realmente reforçar quais são esses pontos de referência, né? Por exemplo, acho que dando um exemplo fica melhor, Apocalipse 9, 7 a 9, né? Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Apocalipse 9, ele está num trecho de Apocalipse, que é justamente quando isso eu vou mostrar mais para frente, tá nos próximos slides, mas é quando, por exemplo, o juízo ele vai vir, por exemplo, o juízo para o Império Romano, ele vai vir dos bárbaros que estão rodeando o Império Romano, né? Então essas imagens de gafanhotos, com coroa de ouro, aparência de rosto humano, cabelo de mulheres, carruagens, barulho de muitos carros. Então qual o sentido, né? Para os leitores originais, isso já era uma referência clara, né? Que eram os povos bárbaros que estavam nas fronteiras do Império Romano, né? Então era o juízo de Deus sobre o Império Romano sendo estabelecido por meio dos povos bárbaros, né? Então, nesse sentido, né? Então esses pontos de referência eles dão em toda essa parte do Apocalipse
capítulo 9, justamente sobre essa questão do juízo que está vindo para o Império Romano, né? Então, e que um dos elementos do juízo justamente são esses povos, né? Então, é justamente para estabelecer claramente, sim, não claramente, mas trazendo alguns pontos de referência mais claros para isso, né? Então, aí eu vou partir um pouco para o contexto literário. Então, aqui saiu uma coisa errada aqui, mas depois É, eu fiz mais ou menos um esboço do que era o livro, né? Só para a gente ter uma visão geral na última aula. Mas eu queria entrar um pouco mais detalhado, tá? Sobre essas partes que formam todo do livro de Apocalipse, tá? Então, só para a gente ter uma visão um pouco mais clara, tá? Então, quando eu falo contexto literário, é isso, né? A gente entender como é que o livro de Apocalipse está se estruturando, né? Então, vamos pensar assim, capítulos 1 a 3, vamos pensar assim que o Apocalipse é como se fosse um drama, né? Então, o cenário está preparado, o palco vai se abrir, e aí aparecem os personagens principais, que é o João, né, o escritor do livro, Cristo e a igreja. Então, são os personagens principais que vão aparecer. Capítulo 4 a 5, então ainda é um palco ainda sendo preparado, né? Então, aí por meio de visões, Deus se mostra que Deus ele é soberano, ele reina, e que Jesus é o leão, né? O cordeiro que foi morto, né? Então é o leão da tribo de Judá, mas também na figura de um cordeiro que foi morto. Então esse é o palco ainda continuando sendo preparado para o cenário, né? Aí começa o drama. Então o que é interessante então, por exemplo, que muitas vezes as visões, elas que vão aparecendo para a gente, elas são estruturadas em conjuntos de sete, tá? De que forma, tá? Por exemplo, você vai ver, então, tem um primeiro quadro que aparecem 4 elementos juntos, né? Tipo, formando um conjunto. Aí tem o quinto elemento, né? Que ele quer mostrar uma outra realidade apresentada além dos 4 elementos anteriores, tá? Depois, você vai ter uma espécie de uma pausa no ritmo do texto, eles chamam de prelúdio, né? Por exemplo, uma pausa. Aí aparecem 2 visões que vão dar uma espairada, né, em toda a visão, em tudo que está sendo apresentado, né? E aí aí aparece no caso, o sétimo elemento, né? Que muitas vezes é uma introdução para o próximo visão que vai vir ou vai estabelecer talvez uma conclusão. Isso você vai ver, por exemplo, nos capítulos 6 a 7, 8 a 11 e 15 a 16. Então, essas visões, elas têm essa estrutura aqui, né? Os 4 elementos primeiros, os 4 primeiros elementos. Então, um quinto elemento que vai mostrar uma outra realidade, uma pausa, e o sétimo, né? Eu vou entrar agora no capítulo 6 e 7 para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui eu deixei aqui os quadros para vocês terem uma ideia, tá? Capítulo 6 e 7. Então, você vai ver aqui, quando são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, o cavaleiro 1, que é a conquista, o cavaleiro 2, cavaleiro branco, né? O cavaleiro vermelho, que é o de guerra, né? O cavaleiro azul? Não, era verde, né? Verde. Que é a fome. Não, desculpa. Depois eu. Acho que não é azul. Bom, mas depois a gente pode ver depois. O cavaleiro 4, que um cavaleiro amarelo pálido, né? Que é a morte. Então você vê os 4 elementos aqui sendo estabelecidos, né? Aí o quinto elemento é uma pergunta, né? Dos mártires. Então, por exemplo, são os 4 cavaleiros trazendo destruição e os mártires, né? Que eles estão, por exemplo, debaixo daquela, se não me engano, do trono, né? E eles fazem uma pergunta, né? Eles estão lá, eles foram mortos, eles estão lá, eles perguntam até quando isso vai continuar, né? Esse cenário de destruição até quando, né? Até quando Deus vai fazer justiça? Aí você vai ver, por exemplo, então,
vai aparecer uma figura, uma visão dos 144 mil selados, né? Que aí, e também uma visão de uma grande multidão, né? Então, esse é então aquela pausa, aquele prelúdio, né? E o sétimo elemento é quando vai aparecer a ira de Deus, né? O juízo com as 7 trombetas. Então, aqui, então, vocês estão vendo como está sendo estruturado o capítulo 6 a 7. Capítulo 8 a 11, então você vai ter agora o julgamento, né? Então você lembra que começa a ira de Deus com o juízo, né? Com as 7 trombetas, né? Então, aí é um quadro global do julgamento divino. Então aqui é uma espécie de o livro está estabelecendo como vai ser esse quadro de uma forma geral desse julgamento. Então tem as 4 trombetas, né? Que são 4 elementos já de início que eles estabelecem as desordens na natureza, né? Então, cada trombeta que é anunciada, ele vai trazer uma catástrofe, né? Assim, visualmente, ele vai trazendo essas catástrofes, né? Aí, a quinta e sexta trombeta, né? Que são as invasões dos povos bárbaros. Nesse contexto que eu falei sobre aquela visão, né? Que eu falei sobre os gafanhotos, né? Então, são as invasões dos povos bárbaros, é uma forma também dos juízos caindo sobre o império, né? E aí, essa pausa é aqui, a testemunhas sendo exaltadas por Deus, né? Esse prelúdio. E a sétima trombeta, né? O reino do mundo se tornou reino de Deus, se tornou de Deus e Cristo. Então é a conclusão, né? Então nesse sentido que o reino ela realmente se torna, né? Então aquele conflito entre Deus e Cristo e Satanás, ela termina com a vitória, né? De Deus e de Cristo, né? Então o reino, o mundo todo, né? Se torna pertencente a Deus, né? Então, assim, eu falei sobre que esse capítulo 8 a 11, então, é um julgamento divino, né? Um quadro global do julgamento divino, seria como seria toda, de uma forma geral, com esse julgamento, né, do Império Romano. E aí eu queria mostrar isso aqui, né? Foi o próprio autor do livro, né, que o livro, não de Apocalipse, mas o livro que a gente se baseou para ter essas aulas, ele estabeleceu esse quadro. Achei interessante, isso aqui é a Capela Sistina, tá? A Capela Sistina é em Roma, né? Então, uma amiga minha, ela foi para Roma, né? Para Itália, para Roma, e ela foi. Aí eles não permitem, por exemplo, que o turista fotografe. Esse aqui é o teto, tá? Da Capela Sistina, tá? E aí eles falam, minha amiga, ela até falou que ela tirou, por exemplo, eles não permitem que tire fotos, mas ela tirou uma foto meio disfarçada, né? Então essa é a visão que você tem, por exemplo, de olhando de baixo da Capela Sistina, tá? Então, com a analogia, né? Só para entender que essa capela, esses quadros são baseados somente em Apocalipse, né? Então, os capítulos 8 a 11, por exemplo, você vai ver o quadro geral, tá? Do julgamento, tá? Mas, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui, esse quadro famoso, né? A gente vê, por exemplo, Adão e Deus, né? Quase encostando os dedos, né? Esse é um pormenor que está aqui, ó, presente aqui. Então, capítulos 12 a 22, elas vão ser a descrição dos pormenores desse julgamento, né? Do julgamento que a gente vai ver, que a gente vê de uma forma geral nos capítulos 8 a 11. Então, aí começa, por exemplo, o capítulo 12 ele é fundamental para a gente entender o livro, a chave teológica do livro, porque que aqui estabelece o que? O conflito em Cristo e Satanás. Então, a gente vai ter duas visões aqui, né? Nesse capítulo 12, que é a tentativa de Satanás destruir a Cristo, né? Então, você vai ver a figura, lembrar da figura da mulher e do dragão. Lembrando que dragão era Satanás, né? Então, esse conflito ele é estabelecido aqui, né? Entre a mulher e o dragão. E aí você vai ver a derrota de Satanás, né? Quando ele, por exemplo, ele é derrotado, mas ele não é derrotado de uma forma definitiva. Que essa derrota vai vir, derrota que veio por meio de Jesus Cristo, né? Mas assim,
Satanás ele fica na espreita, né, tentando vingar, ele vai tentar se vingar contra o povo de Deus, né? Então, quando o dragão persegue a mulher, né? Então, esse é o conflito teológico que está acontecendo, né? É o conflito entre Cristo e Satanás, né? Então, isso é um momento, não sei se posso dizer que é o clímax, tá? Mas é o início, realmente, do julgamento, né? Então, o que acontece no capítulos 13 e 14, então essa vingança, por exemplo, contra o povo de Deus, que começa, por exemplo, com Satanás, com o dragão, ela vai prosseguir contra o povo de Deus pela forma dos imperadores que começam a exigir adoração de todos, né? Então, é aquela parte, acho que na aula passada eu falei sobre isso, né? Que o contexto é que as igrejas da Ásia Menor eles iam enfrentar o Império Romano justamente por quê? Porque os imperadores, principalmente qual era o imperador que eu falei? Era Domiciano. Domiciano, nesse período ele começa a exigir a adoração de todos, né? Como se ele fosse Deus, né? Então, e isso aí entra em conflito realmente com os cristãos, né? Com a igreja, né? Então, por exemplo, tem a figura da besta que emerge do mar, que na verdade é o Império Romano, né? No capítulo 13 ele começa justamente que ela emerge do mar, né? Então, de onde vem se ele vem do mar, então a gente tem essa figura que é do Império, né? Romano, que, por exemplo, está na Itália, né? No centro da Itália, né? Então, e aí a gente, no capítulo 15 e 16, aquela estrutura, ela se repete. Então, que são as taças, né? 7 taças e os flagelos, né? Então, a taça que é lançada na terra que traz úlcera, a taça que é lançada no mar que traz a morte, a taça que é lançada nos rios que é o sangue, né? A taça sobre o sol é o fogo. Aí o quinto elemento, né, tá sobre o trono da besta e sobre o rio Eufrates. Aqui a gente não vai ter exatamente uma pausa, tá? Um prelúdio. Vai, na verdade, essas figuras elas vão continuar sem esse prelúdio. Aí tem uma chamada, né, uma prontidão em referência a Magedão, né? E o terremoto e o granizo. Então em capítulo 15 e 16, de novo, essa estrutura se repete, né? Que é uma condenação agora dos imperadores, né? Então tudo isso que está acontecendo é uma condenação, né, para o império, né? E eles têm uma semelhança, essas taças, flagelos, têm uma semelhança com as pragas do Egito, né? Úlcera, morte, sangue, fogo, né? Então faz uma certa referência ao Egito, né? Que é uma condenação também ao império, né? Então, coisa que interessante. Então a gente vai no capítulos finais, né? Que é 17 a 22, né? Que você vai ver, por exemplo, então tem uma oposição entre as duas cidades, que é Babilônia, né? Que na verdade é Roma, a Nova Jerusalém, né? E que no final você vai ver a figura de Jerusalém descendo dos céus. 21:2, ele fala assim: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seus povos. O próprio Deus estará com ele, será o Deus, o Senhor Deus. Tá, deixa eu só fazer uma retificação. Na última aula, o Sérgio me perguntou se, por exemplo, se os fatos de Apocalipse se referiam realmente àquele momento, àquele contexto. Eu primeiro precipitei um pouco e falei que sim. E realmente, o Apocalipse trata de questões do contexto da época, mas ela também traz um pouco, por exemplo, de uma visão do que vai acontecer no futuro, em que sentido? Quando aconteceu os últimos, assim, quando a vitória final, né, que vai se estabelecer, né, entre o conflito de Cristo e Satanás, então ele também traz um quadro, por exemplo, de como isso vai acontecer, né? Então, que no final realmente a vitória é de Cristo, né? A vitória é de Deus, né? Então, de uma certa forma, ela também, embora ela trate muito claramente sobre o contexto específico da época, também ele vai trazer uma visão um pouco mais futura, né? Então,
Então, aqui, então, é nesse sentido que eu falei que a gente vai ter algumas questões hermenêuticas. Por exemplo, como é que a gente vai transportar essas, a mensagem do Apocalipse para nós, né? Então, por exemplo, então a gente tem uma realidade presente temporal, né? Por exemplo, que é o conflito entre os cristãos e o Império Romano, né? Mas também tem também de uma realidade, uma outra realidade que é uma realidade espiritual, né? Futura, escatológica, né? Escatológica no sentido que é dos fins dos tempos, né? Que é a vitória final de Deus e Cristo, né? Então, então assim, o livro de Apocalipse tem um desafio que é justamente isso, que alguns elementos, por exemplo, que é uma coisa mais temporal, mais do contexto da época, ela também está um pouco vinculada com essa questão de um futuro, de um futuro que vai vir, que é mais uma realidade espiritual, né, que virá, né? Então aquele cenário que se abre, né, logo depois da descrição das igrejas de Ásia Menor, né, das 7 igrejas, então se abre um quadro, né, que é uma visão do céu, né? É justamente isso, né, que vai ser também apresentado, né? Então, tem umas questões, tá? É um pouco complicado isso aqui, tá, pessoal? Assim, eu dar uma... Tentei simplificar um pouco esses elementos, espero que fique claro, tá? Então, primeiro ponto, tá, dessas questões hermenêuticas, assim, que a gente não tem que ter expectativa de que cada pormenor, cada coisa que vai estar, que uma visão estabelece, necessariamente ela vai ser cumprida, né? Por exemplo, a gente tem que entender que eles fazem parte de um quadro maior, né? Então, por exemplo, as 4 primeiras trombetas. Então, quando ele fala sobre as trombetas, as 4 primeiras trombetas e aí sobre a morte, sobre todas aquelas cenas que vêm de destruição, necessariamente não quer dizer que isso vai, entendeu, acontecer assim, né? Vai se cumprir exatamente, tá? Então, é mais uma forma de expressão, né? Para justamente para enfatizar ou reforçar os pontos principais ou dar um pouco mais de dramaticidade, né, ao texto, né? Então, os eventos que foram realmente preditos, né, eles vão acontecer, tá? Mas a gente não sabe exatamente o dia e a hora, né? Por exemplo, então Apocalipse 2, né, quando Satanás é tirado na Terra, né, quando você tem aquele conflito da mulher e Satanás, né, quando Satanás ele fica, né, na beira do mar, né, na beira da água. Então tem aquela expressão, um pouco tempo que lhe resta, né? Então a gente não sabe o pouco tempo que lhe resta, né? Às vezes a gente fala pouco tempo que lhe resta, a gente dá uma sensação de estar tudo iminente, mas não é bem nesse sentido, né? A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Terceiro elemento, por exemplo, uma terceira questão é que o que é temporal, o que era realmente para o que era para os cristãos da época, ela não vai acontecer no mesmo tempo que os acontecimentos futuros, né? Então, por que que eu estou falando? Em que sentido se fala isso, né? Então, o que quer dizer? Que o livro de Apocalipse ele não tentou profetizar a Segunda Guerra Mundial, ou Hitler, entendeu? Não quis dar detalhes como é que a história do mundo ia se conduzir, né? Então, não é, então é nesse sentido que a gente não pode misturar o que é realmente embora assim seja muito tentador a gente fazer isso, às vezes realmente seja difícil fazer essa diferenciação, tá? A gente a gente não pode ficar, por exemplo, tentando encaixar o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, num livro de Apocalipse, né? Então, a gente fica muito tempo nisso, assim, não, mas tal elemento quer dizer isso hoje, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para se fazer essa diferenciação. Bom, isso vai exigir um estudo muito mais profundo de Apocalipse, tá? A gente não tem, outro ponto, a gente não tem todas as chaves para compreender, né, todos os quadros que se referem a acontecimentos futuros, né? Então, depois que eu falei sobre a questão da humildade, né, então, tem coisas que a gente não tem, muitas vezes, assim, elementos para a gente compreender de uma forma completa, né, o que virá a acontecer, né?
Mas uma coisa que é interessante é que isso não é um privilégio, por exemplo, só de Apocalipse, né? Por exemplo, outras passagens do Novo Testamento também eles são meio ambíguos, né? Eles também, você vê alguns elementos de escatologia, dos tempos futuros, em algumas cartas do Novo Testamento. Segundo Tessalonicenses 2, 3 a 4, você vai ver que tem referências ao anticristo, por exemplo. Não sei se é bem nessa passagem, né? Mas em outras passagens também há referência sobre o anticristo, né? Então, 1 João, né? Então, também, então a gente... Então, são questões que são também difíceis, né? Que a gente não tem ainda uma clareza sobre o que quer dizer realmente isso, né? Então, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não tem esses elementos, então só Deus vai mostrar no final tudo, né? E quando os quadros são relativos ao futuro, então elas devem ser tratadas dessa maneira, relativas ao futuro. Então, por exemplo, Apocalipse 11, 15 e 19 e Apocalipse 9, 1 até 22, 1, realmente são escatológicos, são relativos ao final dos tempos, né? Então, são essas questões aí de interpretação que a gente... alguns deles que é bom a gente prestar atenção. Aí, bom, eu sei que eu falo sobre a questão do todo, né? Questão de que a gente tem que ver o todo, né? Não os pormenores, mas assim, eu sei que aos pormenores é que vão trazer muitas vezes as dúvidas. Então eu trouxe dois, tá? Para a gente estudar um pouco, tá? Assim, para a gente analisar um pouco, tá? Por exemplo, quem são os 144 mil? Lembra dos 144 mil? Há igrejas que falam que somente 144 mil pessoas vão ser salvas, né? Que é uma interpretação literal do número, né? Então, aí você vai ver, né? Ah, vamos ver um por cada, tá? Então, quem são os 144 mil selados? Então, vamos analisar isso no próprio texto, tá? Então, houve um número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, você vai ver em Apocalipse 6, que eles vão, que justamente fala que são 12 mil, né, da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Benjamim, 12 mil da tribo. Então, essas 12 tribos, com 12 mil, eles vão dar o número de 144 mil. Né? Mas aí, por exemplo, Apocalipse 7, 9, você vai ver assim, e logo depois, né? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas ficando palmas, Apocalipse 7, 9. Então você vai ver ó, o destaque que eu queria dar, a grande multidão que ninguém podia contar. Depois viu o Cordeiro, no capítulo Apocalipse 14, 1. Depois viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, em Jerusalém, com ele estavam 144 mil que tinham escrito nas suas testas o nome dele e de seu pai. Então, aqui uma referência justamente das pessoas que seriam salvas, né? Que tinham o nome na testa, o nome deles e de Deus. Né? Então, assim, aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Isso é uma coisa que é uma coisa minha, tá? Mas 144 mil não é um número literal, mas o número simboliza a totalidade das pessoas que serão salvas. Tá? Então, a gente não pode tomar literalmente esse número 144 mil, é um número simbólico, né? De que sentido? De uma totalidade, de algo que ninguém pode contar, né? Então, tomar esse número literalmente é um erro. Tá? Então, o número 666, que é aquela da besta, né? Então, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso muita sabedoria. Aqueles que têm capacidade de ver se são capazes de cifrar esse código. Esse número representa o nome de um homem e é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. Então, esse número na Bíblia, no Apocalipse, traz toda aquela
traz toda uma série de interpretações. Uns falam que é, por exemplo, como que chama? O símbolo de barra, né? Como que chama? Código de barras. O código de barra, exatamente, código de barra. Uns falam é a euro. Tem uns falando que é a União Europeia, né? Alguns até falam isso, né? Falam outras coisas que é Hitler. Então, bom, eu já li alguns comentários, mesmo o livro que a gente se baseou, ele fala de uma coisa, né? Que o 666 é uma referência. Bom, vendo o contexto, né? Capítulos 13 e 14, né? Que você lembrando aquele esboço que eu fiz, que é quando a vingança contra o povo de Deus, né? Ele vai tomar forma com os imperadores, né? Então, sobre o Império Romano, né? Então, esse contexto que está acontecendo, né? Que vai haver esse conflito entre o povo, entre os cristãos e o Império Romano, né? Então, essa passagem está nesse contexto aqui. Então, alguns comentaristas, e são boas referências, eles falam que 666 é um jogo com o nome de Nero, né? Então, eu peguei uma imagem aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, que 666 é o número da besta, que seria a soma dos valores das letras, o nome de Nero César, né? No alfabeto hebraico. Que seria mais ou menos isso. Então, bom, aí uns vão concordar, discordar, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que algumas boas referências colocaram, colocaram isso, né? Então é uma coisa para a gente avaliar, né? Então, só para concluir, tá? O que é importante, tá? Diante de tudo do livro de Apocalipse, né? O que é a questão da hermenêutica, né? O que a gente tem que trazer para nós do livro de Apocalipse, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Que o caminho de um discípulo ele passa pela cruz, né? Então você vai ver, por exemplo, os discípulos, que as vestes dos discípulos vão ser lavados pelo sangue do Cordeiro, e que as pessoas que seguem Jesus, que eles vão alcançar a vitória, né? Então o caminho do discípulo passa pela cruz, né? Passa por seguir Jesus. Que Deus não nos prometeu o livramento do sofrimento da morte, mas sim o triunfo por meio deles, né? Que encarar Apocalipse como uma palavra de consolação e encorajamento, né? Assim, a gente talvez não entenda tão claramente isso, mas ficar imaginando, por exemplo, quando você está num momento de uma perseguição tão terrível, né? E aí você lendo o livro de Apocalipse, e Apocalipse descrevendo a vitória final, né? Então você vê na cidade de Jerusalém, Nova Jerusalém descendo. Então imagina como isso poderia encorajar os discípulos que estavam passando por momentos difíceis, né? Então isso também pode ser. A gente pode também tomar o encorajamento, o consolo, né? Entendendo isso também de Apocalipse, né? E, e também que Deus está no controle de tudo, que Deus vai ter a vitória no final de tudo, né? Diante da guerra que está sendo estabelecida, nossa guerra espiritual que nós enfrentamos, que Deus está no controle de tudo e que Deus vai ter a vitória. Então, são alguns pensamentos para a gente levar em conta, né, sobre o Apocalipse, tá? Bom, pessoal, eu sei que isso não responde às dúvidas de todos, né? Então, encorajo todos a lerem o livro de Apocalipse. Então, para realmente fazer um esforço de compreensão e trazer muitas coisas do Apocalipse, embora seja difícil para a nossa vida, né? Então, eu queria terminar dessa maneira, tá? Eu sei que tem outras dúvidas que vão poder surgir, talvez não consiga esclarecer no momento, mas a gente pode depois, possa esclarecer por e-mail ou por alguma forma de mensagem depois. Então, é isso, queria concluir com isso. Obrigado. Me abrir para as perguntas, então.
Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Boa noite, Edson. É o Boa William noite. da Igreja de Recife. Primeiramente, agradecer pela aula. E realmente eu entendo que é um contexto, né, dos elementos simbólicos de Apocalipse. Realmente é difícil. Eu acredito que se fosse realmente para ter aulas, a gente teria aulas até o final do ano de tanto conteúdo que o Apocalipse ele tem a nos passar, né? Mas eu vejo um ponto bastante importante que você falou, que está relacionado exatamente a isso, né? Que os elementos simbólicos, né? Não só está no livro de Apocalipse, como também está no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Zacarias, né? E eu li essa semana uma frase interessante que diz assim que, até anotei, somente aqueles discípulos que focalizam suas mentes nas coisas espirituais tornam-se pessoas espirituais, né? Então, eu vejo que Deus, né, na sua forma, na sua soberania, ele colocou uma linguagem simbólica, mas exatamente para pessoas espirituais, né? Pessoas que venham a entender, que venham depender dele. Você frisou muito bem sobre humildade, né? O quanto a gente precisa ser humilde o suficiente de dizer, é difícil, eu preciso estudar mais, mas eu tenho certeza que o que você passou para nós, infelizmente eu só pude ver essa aula, mas eu tenho certeza que você já passou, já nos dá assim uma abrangência assim um pouco melhor de a gente não ter o receio de ler Apocalipse, né? Porque eu entendo que Apocalipse ele fala também sobre julgamento final, né, aos ímpios, mas ele fala também sobre a vitória da igreja, né? Então, isso para nós temos que trazer satisfação e alegria, mesmo a gente não entendendo da forma que você falou a respeito dos elementos simbólicos, né? Da forma geral, sim, como você falou, aí aborda muito bem. Então, eu obrigado e eu tenho certeza que ainda a gente precisa de muito mais aulas suas para a gente poder entender melhor o livro do Apocalipse. Obrigado mesmo, viu? Eu não vou me comprometer porque é complicado isso. Exige tempo, é verdade, eu compreendo. Obrigado. Bem, obrigado, obrigado. Bom, né? Tá aberto para perguntas, né? Quem tiver dúvida. Eu sei que tem várias, né? Várias. Então, Denilson. Não é nenhuma pergunta, não. Só um agradecimento mesmo ao Edson, né, por trazer essa série aí para a gente, Atos, Apocalipse. Foi super instrutivo. Eu, pessoalmente, fiquei inspirado com várias coisas, né? E especialmente hoje, né, vendo... Eu realmente acho o Apocalipse um livro extremamente inspirador, né? Do qual eu sei muito pouco, mas o pouquinho que eu sei, né, como a gente viu aqui hoje, já é muito inspirador, né? Como a gente falou no tempo passado, né, semana passada, meio que descortina para a gente essa era que a gente está vivendo, né, da primeira vinda de Cristo até a Nova Jerusalém e a vitória de Deus, né? Como o William estava falando. Então, isso é muito inspirador. Hoje, por exemplo, me toca bastante, né, quando ali em Apocalipse 6, 7, né, que você fez essa breve análise, né, Edson, e a gente vê lá o povo de Deus, né, clamando, é uma pergunta e ao mesmo tempo um clamor, né, assim, até quando? Eu me identifico com isso, assim, profundamente, né, porque em vários momentos eu acho que ainda devo fazer isso, né, ao longo da jornada terrena aqui, a gente pergunta, né? Puxa Deus, até quando, né? E um desejo no coração pela volta de Cristo, né? Para que a gente possa estar com Deus, né? Na plenitude que Ele nos promete. E antes aqui do nosso tempo, né? Eu estava lendo Abacuque e né? 6 séculos antes de Cristo era o mesmo clamor, né? É o clamor de Abacuque. Senhor, até quando, né? Por que essas coisas acontecem? E esse é o clamor do povo de Deus, né? Ao longo de toda a história assim da humanidade e que vai ser respondido, né? E vai ser esclarecido por Deus no devido tempo, né? O Pai tem
o tempo, né? Eu só gostaria de ler aqui algo nesse sentido, né, que me inspira muito de Apocalipse, que é Apocalipse 5:8, né, no meio do versículo assim para frente, ele fala lá daqueles seres viventes e tal, e fala assim, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pô, isso é fantástico, né? Assim, as nossas orações, oração que a gente nem se lembra mais, mas está lá, né, como nessa linguagem simbólica, né, numa taça de ouro, né, de incenso, as nossas orações, cada clamor, né, cada pedido, cada agradecimento, cada louvor, cada expressão do nosso coração a Deus e cada expressão do povo de Deus ao longo da história está diante de Deus, né? E Deus não se esquece de absolutamente nada. Então, enfim... E o louvor também, né? E o louvor, enfim. Mas é muito inspirador. Queria agradecer aí pelo tempo e o encorajamento que vem disso, né? Muito obrigada, viu, Edson? Muito obrigada mesmo. Agradeço, né? A atenção de vocês aí. Vocês de vocês também. Obrigado. E muito obrigado, viu, Edson, mais uma vez. Essa aula fechando com chave de ouro. Eu achei fantástica essa aula, nos dando alguns pontos de referência para interpretar Apocalipse, que traz todos esses desafios, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando, eu curiosamente tive uma aula no seminário não toda sobre o livro de Apocalipse, mas era sobre teologia bíblica, e no finalzinho a gente viu algumas coisas sobre Apocalipse, e uma coisa que me chamou a atenção é que será que a gente ficaria surpreso, por exemplo, se Jesus voltasse essa madrugada? Porque, sei lá, às vezes a gente lê, né, esses símbolos, e a gente fala o anticristo, eles falam, não, tem um monte de tragédia, tem um monte de coisa que tem que acontecer na história da humanidade ainda para Jesus voltar, né? E como assim, Senhor, essa madrugada? Mas o livro não fala outra coisa, né? A gente seria capaz até de questionar Jesus quando que ele deveria voltar ou não. Porque a gente cai nessas armadilhas, enquanto que, como você bem enfatizou, né, numa narrativa bíblica completa, em que a gente tenta apreciar o quadro inteiro, o que a gente percebe de lição é que Jesus fala, se prepare porque eu estou voltando. E esse é o último capítulo da humanidade. E assim, tipo, sabe, a coisa não tem melhorado, né, gente? A coisa vai de mal a pior, né? Ninguém, não é assim, não tem melhorado. Então, ou seja, a gente está indo mesmo aí para o retorno do Senhor, mas quando vai acontecer? Então, eu acho que o que encoraja é que, de fato, a gente tem que se animar muito com essa mensagem de triunfo do povo de Deus, única e exclusivamente através de Cristo, do que ele fez, né, do Cordeiro, daquele que era o leão, mas decidiu revelar o seu amor por meio de um servo humilde que rendeu a sua própria vida para nos resgatar, embora ele seja um leão. E esse rugido a humanidade vai ouvir um dia quando ele voltar em glória, né, para mostrar toda a autoridade dele. Estou até pensando no filme de Nárnia aqui, nas Crônicas de Nárnia, né? Quando a gente vê lá o leão. Mas é isso, assim, muito obrigado por essas orientações, realmente muito, muito boas, para que a gente não caia em erros de interpretação. Obrigado. Apocalipse, ele, uma coisa que é interessante, Apocalipse fecha com chave de ouro, né? A Bíblia inteira, né? Então, eu estava lendo, o autor até fala, não tinha livro melhor para fechar a Bíblia, né? Porque realmente lá é onde está o desfecho de tudo, né? Então, realmente, o que você falou, né? Cristo está chegando e a gente se prepare, né?
Pois é, nesse sentido aí tem uma conexão com Gênesis, né? O que você está falando aí, né? Fecha realmente com chave de ouro, né? Porque a árvore da vida lá de Gênesis, né? Volta em Apocalipse no final, Uhum. né? O paraíso que foi perdido, né? É reencontrado por meio de Cristo, do Cordeiro. Então, realmente, é o capítulo que fecha, né? Toda a história da Bíblia. É fantástico. Exatamente. É isso mesmo, né? Então é o início e o fim, né? Alfa e ômega, né? É isso mesmo. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Acho que no chat não, Edson, são só Não teve, alguns né? comentários. O Nelson, eu também fiquei tranquila, porque esse 666 sempre foi incógnita, né? Eu sempre ficava, o que é, né? Aí tem pessoas que até evitam, né, esse número 666, isso é o número da besta, então é muito legal, né, a gente trazer esses significados, né, sair um pouco, né, às vezes a gente fica numa loucura até, né, de entender pormenores, né, de colocar coisas, esses achismos, né? A gente escuta tantos achismos e foi tão legal você trazer essas referências que nos ajuda, né? Traz uma segurança, um embasamento maior, né? De uma direção, de nortear mais a mente, né? E sair um pouco dos achismos, né? Muito, muito bom mesmo, viu? Obrigada. Eu nunca tinha escutado sobre essa questão de Nero, né? Sobre o nome dele, né? Essa referência quanto a ele, achei bem interessante. Só um detalhe sobre isso que a Paula está falando, perdão, do 666, um dos nossos professores lá, já cabelinho branco, tudo, e a análise que ele fez, assim, tentando conectar elementos da mensagem do livro, ele diz que é um sistema, esse 666 também se refere a uma das interpretações, né, obviamente, é um sistema instaurado, humano, que tem afastado as pessoas de Deus. Aí você faz a conexão com o Império Romano, mas que a gente vê ainda o homem dentro de como se fosse quase que uma instituição global mesmo, que quando você para pensar, as pessoas estão sendo mais levadas para perto de Deus ou elas estão sendo mais afastadas de Deus com esses princípios que regem a sociedade, o que a gente faz, né? A gente mais glorifica a Deus ou a gente mais se desvia de Deus? Então, nesse sentido, que há essa interpretação que esse 666 é uma ordem humana, tem as influências espirituais, sem dúvida nenhuma, mas que atua na contramão dos propósitos de Deus e de Deus em Cristo, né? Assim, vai contra. Uma outra coisa, porque a Paula me lembrou, eu falei, tem essa interpretação também. Não, assim, quando eu trouxe esse elemento, tá? Não quero que vocês entendam que é a interpretação definitiva, tá? Porque eu já vi outras interpretações sobre esse 666, né? Então, mas assim, às vezes assim, as pessoas se apegam muito à questão do número, né? Que é metade, que é 6, que não é 7, né? Então, aí você já chega numa área muito de especulação, eu acho, né? Então, aí você mais confunde que esclarece, eu acho. Não sei, é uma opinião minha, né? Então, às vezes a gente tem que se centrar mais no texto mesmo e no contexto, eu acho, né? Que eu penso, né? Não que o que o Bruno fala, a interpretação do professor esteja errada, né? Isso também, eu acho que também tem a ver porque é uma força espiritual, né? Contra, né? Então, mas essa questão de numerologia, eu até fiquei tentado a trazer números, assim, a numeração, número simbólico e tal, mas falei, vai gerar mais dúvida que clareza, né? Então, achei melhor não trazer, né? Então, Nelson?
O O Edson. Edson. Desculpa, pode falar, Nelson. Tá bom, obrigado. Em cima disso, eu estava pensando, eu queria te perguntar o que você acha. Será que essa simbologia, né, o número 666, para os cristãos do primeiro século, ficava claro sobre quem estava sendo falado? Quem era o 666? Será? Eu acredito que sim. Eu acho que para os cristãos na época, era claro, algumas referências que aparecem no livro de Apocalipse, eles são muito, vamos falar que são claros, tá? Mas eram evidentes, né? Então, assim, o que acontece? Eu penso assim que há muitos elementos do Apocalipse estão, por exemplo, Daniel e Ezequiel, né? E o autor, ele não é que ele traz, ele pega tudo exatamente como veio, né, de Daniel, ele relabora os elementos que estão, por exemplo, nesses livros, né, que são também apocalípticos, né, tem o estilo apocalíptico. Então ele traz para o Apocalipse. Então eu acho que os cristãos na época eles já tinham essa bagagem já. Então esses elementos, a simbologia, eu acho que principalmente em relação aos povos bárbaros, a Nero, ao Império Romano, eu acho que para eles era mais claro isso, né? Então, só que a gente não tem, né, essa gramática, né, essa ligação, né, essa forma de ligar as coisas. Então, para a gente é muito mais difícil, né, entender, eu acho. Então, eu acho que sim, como é muito contextualizado, né, uma mensagem que João escreve, né? Então, acho que era claro para ele, sim. Ok, obrigado. Eu queria muito te agradecer, Edson. Realmente, Apocalipse eu nunca li, gente. Desculpem. Porque eu sempre vou lendo outro livro, e vou deixando Apocalipse para mais para ali, sabe? Até com certo medo de ler Apocalipse. Mas eu confesso que com certeza será o próximo livro que eu vou ler, porque você me ajudou muito, viu? A tirar umas ideias, enfim, vou ler com mais. Fotografei os seus slides das suas aulas, que é para eu pegar também esse gancho aí para me ajudar na leitura. Muitíssimo obrigado, viu, pelas suas aulas. Foram incríveis. Eu que Obrigada. agradeço. Dessa atenção, consideração também. Acho que, bom, acho que é isso, né, Sérgio? Depois, quem quiser tirar alguma outra dúvida posteriormente, né? Edson, eu quero agradecer todas as suas aulas nesses 4 semanas, porque uma das pessoas que pediu, ou não sei se tem mais alguém, eu gostaria de ter um curso como esses 4, só de Apocalipse. Eu acho bastante importante esse tema, esse livro, e já esclareceu um pouco, mas tem muito ainda a esclarecer. Então, eu gostaria que no futuro alguém que tenha estudado se ofereça para fazer esse tema. Então, eu quero agradecer muito o seu esforço e tudo. E fazer uma pequena brincadeira. 666 é a cor que eu pinto o cabelo. Então, esse eu não vou esquecer. Tá bom, Edson? Mas obrigada, gente, por tudo. Obrigado. Será que esse produto aí é bom mesmo, hein, Ara? Cuidado, hein? Mais ou menos, viu, Bruno? Não é aquelas maravilhas, não. Ele já escureceu um pouquinho mais, eu vou ter que ver outro 66. Ela compra no Paraguai, pessoal. Ele está dizendo que eu comprei no Paraguai, mas não é verdade, não. Comprei em São Paulo mesmo, está mais escuro já. Yara, muda para o 777 que vai ficar melhor, viu? Será que tem? Eu posso tentar, depois uma hora eu falo, viu, gente? Eu só sei que o meu tá ficando 000, viu? Se você passar o 666, fica vermelho, mais para o escuro. Que era a cor antigamente. É bom saber, né? Eles falaram, eu quero um 666 no meu cabelo, o cara coloca um 666, né? Não corta 666. Já fiquei careca desse jeito, o cara não entendeu, me deixou careca. Nossa. Tem alguém que levantou a mão?
É o Galaxy, Tá. só não tem o nome. Mas acho que pode fazer a pergunta. O Galaxy A10, quer fazer alguma pergunta? Levantou por engano. Eu acho que sim. Edson, então eu acho que realmente o pessoal não tem mais pergunta hoje. Então, eu queria muito te agradecer, Edson, de coração mesmo, por ter feito toda essa série. Eu sei que hoje de Apocalipse, muito interessante a maneira como você trouxe os esquemas, para quem olha, como a Carla mesmo falou, né? Apocalipse parece muito complicado, mas com o que você trouxe, de fato, traz esses elementos que vão ajudar você a ter uma perspectiva diferente ao ler o livro, né? Tirando um pouco toda aquela preocupação com os símbolos. Então, acho que você deixou um caminho bem claro para a gente poder trabalhar com isso. Então, eu pessoalmente gostei muito, gostei das observações que você fez, as questões hermenêuticas para a gente pensar e considerar, e de fato, a maneira como você organizou. Então, queria muito te agradecer, Edson, te agradecer também sempre pela disposição que você tem. Toda vez que a gente conversa sobre um tema, você sempre está empolgado sobre aquele, sobre um próximo que você quer fazer. Então, queria muito agradecer essa sua disposição, esse seu desejo de servir. Esperamos, de fato, poder contar com você em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado, Edson. E, pessoal, muito obrigado também por ter acompanhado a gente nesse período. Queria só avisar sobre a próxima série, talvez vocês já recebam os avisos, mas a nossa próxima série vai ser sobre os capítulos finais do Evangelho de João, das últimas conversas de Jesus com os discípulos. Então, o tema da série vai ser Conversas de Despedida. Então, o Denilson vai poder trazer essa série para a gente a partir da semana que vem. Então, gostaria muito de convidá-los para estar novamente aqui e convidar os outros também para participarem, tá bom? Pessoal, obrigado, ótima noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de todos.